Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel. Quarta parte do conjunto das Parashot Achremot e Kedoshim. Vaikra Levítico, capítulo 18, a partir do versículo 22. Com o macho não deite, da maneira que se deita com a mulher, é uma abominação, este ato constitui. Não ponha tua semente dentro de qualquer animal, e nenhuma mulher não permitirá um animal violar ela. Isso é uma abominação ilícita, onde mistura-se semente humana e semente animal. Não se impurificam com todos esses atos. Os de hoje e os de ontem são ilicitudes sexuais, casamentos incestuosos ou com várias parentes ao mesmo tempo, ou com parentes imediatos, ou com menstruadas e casadas, ou ainda relações entre homens ou com animais. Não se impurificam com todos esses atos, pois em todos esses se impurificaram as nações que estou enviando embora diante de vocês. Pelos pecados deles, a terra tornou-se impura, e a terra de Israel não tolera pecadores. Por isso eu cobri os pecados feitos sobre ela, e a terra cuspiu e esvaziou-se de seus moradores. E vocês cuidem das minhas decretos e minhas leis, sejam as lógicas e as decretadas, e não façam todas essas abominações, quer o cidadão descendente, quer o convertido imigrante. E a Torá fica reiterando, pois todas essas abominações fizeram os homens da terra, que estavam antes de vocês, e a terra, ao se purificar, fez com que eles fossem expulsos. E a vocês, eu não desejo que a terra irá expulsar com impureza, da mesma maneira que foi com a nação anterior a vocês. Mas saibam que todo aquele que fizer essas abominações, as almas envolvidas, queiram homens, queiram mulheres, serão extirpadas do meio do seu povo. E ao tribunal está sendo advertido de cuidar que não sejam feitos em toda a terra de Israel dessas leis abominadas, que era um hábito antigamente, antes de Israel vir para Israel, ou Canaã no caso, antes de Israel vir para essa terra de Canaã. Não se impurifiquem com eles. O tribunal está sendo advertido de cuidar. Eu sou o eterno vosso Deus, enquanto vocês não se comportam dessa maneira. Mas se vocês se comportam assim, não tenho nenhuma utilidade de manter vocês como o meu povo. Vocês serão eliminados. Segue no capítulo 19. O início da parashá, que geralmente é dividida. Kedoshim. Disse Eterno Moshe: congrega toda a congregação dos filhos de Israel, homens, mulheres e crianças, e diga a eles o seguinte conjunto de leis que são de extrema importância. Então ele reuniu o povo, isso aqui é chamado Hakhel, ele congregou toda a congregação e disse a eles: santos, distintos de toda abominação vocês serão, pois santo e distinto da matéria e das criaturas sou eu, o eterno vosso Deus. Então, assim como Deus é distinto, se nós somos o povo de Deus, também temos que estar distintos dos caminhos que levam a extremo individualismo, extremo egocentrismo, extremo materialismo vicioso. Devemos se afastar disso, estar distintos disso. O Nutânia aprende daqui que a pessoa deve buscar se libertar desse materialismo em qualquer maneira possível, inclusive com gestos adicionais a Deus, abstinências adicionais. E aqui segue leis. Cada qual deverá temer de sua mãe e de seu pai. Principalmente os homens que têm liberdade maior para respeitar seu pai e sua mãe. E a mulher casada tem os seus compromissos, mas onde possível ela também tem a obrigação de respeitar. Antecipou a mãe para o pai, no questão de temor, tem que se esforçar mais a temer a mãe, que por natureza tem mais amor a ela do que temor. E na questão de respeitar, tem que se esforçar mais em respeitar o pai, a quem temos mais temor do que amor e respeito. Por ele ser geralmente mais incisivo em suas exigências.
E logo adiante Deus diz, juntamente com respeitar o pai e a mãe, cuidem as minhas Shabbatot, meus descansos. Apesar de ter que respeitar o pai, se ele te ordenar a transgredir o Shabbat, não escute a ele. E assim nas demais leis. Eu sou eterno vosso Deus, tanto o teu como o teu pai. Então não escute a ele para cancelar as minhas palavras. Qual é o temor ao pai? Não sentar no seu lugar, não interromper sua fala, não contrariar sua opinião verbalmente. Como é que isso aqui é o temor do pai? E o respeito ao pai qual é? Servi-lo alimento e bebida, vestuário e calçados, e conduzi-lo e transportá-lo quando necessário. Isso é respeitar. E temor é não se colocar na frente dele, não se expor, não se manifestar como algo importante na presença dele. E segue no versículo 4. Não tornem a servir os ídolos, estátuas de metal não façam a vocês. Eu sou o eterno vosso Deus. Se você começa a dar valor e dar ouvidos aos idólatras, acabará se viciando com o hábito de fazer estátuas. E aqui segue. Onde você desejar fazer oferenda de paz para Deus, essa oferenda deverá ser condicionada à maneira que Deus deseja, que seja de forma desejável para vocês e para Deus conjuntamente. E qual é a maneira desejada? Quando faz a oferenda, deve-se fazer intenção de causar um gesto de obediência e de satisfação nas alturas. E cuidar das leis da oferenda. Qual é a lei da oferenda de faz? No dia do abate será consumida sua carne e do dia seguinte. A carne restante até o terceiro dia, no fogo será queimada, ela não pode mais ser consumida. Se ela for consumida no terceiro dia, a pessoa aqui consumiu algo abominado, chamado pigulo. Não é querido perante Deus. A pessoa transgrediu as regras. Deve ser consumido então no dia e no dia seguinte. Quem come ele irá pagar pelo seu pecado, pois profanou algo que é consagrado para Deus, e aquela alma será extirpada do meio do seu povo. E vem lei de caridade agora. Quando vocês colherem a colheita do seu campo, não termina de colher todo o seu campo. O último canto do seu campo, deixe. Da mesma forma, espigas individuais, uma ou duas que caem durante a colheita, deixa no chão. Quando vai fazer a vindima, os cachos prematuros não colhe. E as uvas individuais que caem no chão, não levanta. Deixa todas essas peças caídas, esquecidas ou largadas para os pobres, para os peregrinos que não têm terras para plantar e colher, e estão em pobreza, larga para eles colher, eu sou o eterno vosso Deus. Então, de fato, tem a lei de Peah no Talmud, na Mishnah, que descreve como era feito, que os pobres ficavam ali na espreita do dono de cada campo, que marcava a hora, e eles vinham ali e juntavam partes caídas, esquecidas, e que foi deixado para eles um canto do campo. E dividiam entre eles. E aqui diz, frisando, eu sou o eterno vosso Deus, eu sou juiz, e vou me vingar de quem não cumprir essa lei. Pois o alimento de um pobre é a vida dele. E eu vou me vingar de quem desprezar a vida, o direito dele de viver e se alimentar. E segue dizendo, nos 10 mandamentos fomos ordenados a não sequestrar, não roubar almas, não roubar pessoas, não roubar a liberdade do indivíduo. E aqui vem a ordem de não roubar as posses de um indivíduo. Então não roubem os posse alheia, não negam, não sejam omissos com suas dívidas, não mintam um para o outro e jamais pronunciam juramento em meu nome em vão, que esta é uma profanação do nome do eterno vosso Deus. E eu sou o juiz, capaz de se vingar de quem
me desprezar dessa maneira. E aqui diz, está ligado à coisa. Aquele que rouba, no final, nega, é omisso com sua dívida, e depois até jura que não fez nada. E segue dizendo, não seja injusto ao postergar pagamentos de serviços contratados. Qual é a regra do pagamento em dia? O contratante tem 12 horas depois do término do serviço para conseguir dinheiro e pagar o serviço. Por isso, se a pessoa trabalhou de dia, não deixe amanhecer antes de pagá-lo. E se ele trabalhou de noite, não deixe escurecer antes de pagá-lo. Supondo que ele trabalhou um período, ou a noite inteira ou o dia inteiro. Não amaldiçoe nenhuma pessoa, nem mesmo o surdo que não te escuta. Enquanto está viva, é proibido amaldiçoá-la e agredi-la verbalmente. E jamais dê um conselho maligno, astuto, que é comparado com colocar um obstáculo que faz um cego caminhar e cair. E apesar de que ninguém sabe da tua ideia, ninguém sabe da astúcia do conselho maligno, malévolo, tema do eterno de teu Deus. Eu sou Deus, que conheço os teus pensamentos, e de mim você deve temer, pois eu reconheço se o teu conselho foi sinceramente bom ou foi envolvido com segundas intenções que agridem o bem-estar da pessoa que te pediu o conselho. Até que a porção do Chumash desta quarta-feira, bem bonita, com leis coesas e importantes.